Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Williane e hoje nós vamos estar estudando o componente curricular da segunda série do ensino médio. O tema da aula de hoje é células-troncos. Então, lembrando lá, que você já deve ter estudado sobre as células, os tipos de células e a função de cada célula. Mas o que seria as células-tronco? As células-troncos já são umas células bem mais diferenciadas e hoje nós vamos ver a diferença dessas células para as células comuns. Então, o que seriam as células-troncos? São células com a capacidade de se transformar, diferenciar em qualquer célula especializada do corpo. Elas são capazes de se renovar por meio da divisão celular, mesmo após longos períodos de inatividade, e induzidas a formar células de tecidos e órgãos com funções especiais. O principal objetivo das pesquisas com as células-troncos é usá-las para recuperar tecidos danificados por doenças e traumas. Então, as células-troncos, elas podem se dividir em várias e, portanto, elas têm diferentes funções. Então, nós temos as células-troncos adultas, encontrada na medula óssea, sangue, fígado, também no cordão umbilical, na placenta e outras. Então, são células com diferentes funções que se transformam em diferentes órgãos. Então, ela pode ser encontrada no embrião humano. Possui uma grande capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Então, a classificação. As células-troncos embrionária totipotente. É um tipo de célula-troncos que são capazes de diferenciar em vários tipos de tecidos, inclusive na placentas e anexos embrionários. Elas são encontradas nas primeiras divisões do embrião, por volta do terceiro ou quarto dia depois da fecundação, quando o embrião já está aproximadamente em 32 semanas. A classificação dessas células-troncos embrionárias pluripotentes. É outro tipo de células. Elas também são capazes de se diferenciarem em qualquer tecido do organismo, com exceção da placenta e dos anexos embrionários. Elas são retiradas do embrião por volta do quinto dia depois da fecundação, quando o embrião está em aproximadamente 64 células. Outra classificação de células-troncos são as células-troncos induzidas. Essas células-troncos são produzidas pelo homem, principalmente a partir das células da pele, mas também pode ser fabricada a partir de outros tipos de células. Nesse caso, essas células recebem um vírus que injeta os genes capazes de reprogramar as células para que ela volte ao seu estágio embrionário. Essas células, elas apresentam características muito semelhantes às das células-troncos embrionárias. Então, é um tipo de célula, é como você pegasse uma pele morta e guardasse aquelas células. E futuramente, você precisasse, elas seriam inativadas e começaria a ter as suas funções. As células-troncos multipotentes é outro tipo de células. Elas são células-troncos que diferenciam-se em poucos tipos de células. Elas são responsáveis principalmente pela renovação celular, sendo encontrada basicamente em todo o tecido do corpo, principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. Outro tipo de célula é a célula-tronco unipotente. Essas células-troncos, diferentemente das demais, não apresentam grande capacidade de diferenciação, sendo capazes apenas de formar células do tecido ao qual ela pertence. Uma importância, das pesquisas com as células-troncos, essas pesquisas com as células, elas buscam principalmente encontrar maneiras de reverter algumas doenças ou desenvolver terapias que retardam algum processo. Então, com essas células, em razão da capacidade de diferenciação, espera-se conseguir, por exemplo,
recuperar pessoas paralisadas, criar tecidos para transplante e deter o avanço de doenças degenerativas, ou até mesmo encontrar a cura para doenças específicas. Muitos estudos eles estão sendo realizados ao redor do mundo. O interesse científico maior está nas células-troncos embrionárias, que apresentam maior capacidade de diferenciação. O problema nesse ponto é que ao extrair as células-tronco do embrião, este acaba sendo destruído. Por essa razão, em muitos países, a pesquisa ela é proibida, por ser considerado um atentado à vida. Então aí entra as questões religiosas também, junto com a ciência. Por isso, em alguns países é proibido. Um desses países é no Brasil. Então, como é proibido, existe uma lei. Então, vamos ver a lei de número 11.105, de 24 de março de 2015, que garante as pesquisas com células-troncos embrionárias no Brasil. Então, segundo essa lei, só é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-troncos embrionárias obtidas em embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizado no respectivo procedimento, atendido às seguintes condições. Então, quais são as condições? Uma das condições é que sejam embriões inviáveis, ou seja, embriões congelados há 3 anos ou mais da data da publicação da lei, ou que já sejam congelados na data da publicação da lei depois de completarem 3 anos, contados a partir da data do congelamento. Então, revisando o conteúdo sobre as células-troncos. As células-troncos, né, elas são células diferenciadas lá das células procarionte, eucarionte, que têm as funções específicas. As células-troncos, elas são umas células mais desenvolvidas, que são divididas em várias, e cada um tem a sua função. Algumas têm várias funções e a sua função. Outra tem somente uma função, digamos, uma função de produzir um tipo de órgãos, então ela só vai produzir aquele tipo de órgãos. Algumas células-tronco vão produzir, digamos, o fígado, mas também vai produzir células para o coração, para outros órgãos do corpo. Então, as células-troncos, né, ela tem uma grande diferença das células normais, das células adultas. Toda célula-tronco tem a capacidade de dar origem a outras células diferenciadas, mas ao mesmo tempo ela tem a capacidade de dar origem a outra célula-tronco, o que chamamos de autorrenovação. Na fase embrionária, durante a multiplicação das células na mórula, as células-tronco já são identificadas. Então, para que armazenar as células-tronco? Ou retirando assim do cordão umbilical, né? É uma possibilidade onde não vai afetar o feto e não vai ocorrer nenhum problema. Então, apesar de também ser capaz de se regenerar, assim como as suas irmãs, poderão ser usadas em transplante para as pessoas com doença do sangue, como a leucemia. A célula-tronco do cordão umbilical, ela tem um grande benefício extra. Como o sangue do cordão é do recém-nascido, ele tem pouco ou nenhum contato com o meio externo, possibilitando fazer transplante até para as pessoas incompatíveis. Mas as células elas são guardadas para o uso apenas da família, e um procedimento que custa em média de 3.000 a 4.000 pela coleta e de 500 a 700 pela anuidade do armazenamento. Então, é um processo muito caro, o qual geralmente as pessoas não têm condições, né, de arcar, mas seria um processo muito bom, onde futuramente, quando você tivesse alguma doença, você poderia estar utilizando as suas células ou a célula do seu filho, se no caso futuramente ele tivesse algum problema. Então, vamos ao exercitando da aula de hoje.
Vamos ler junto a primeira pergunta. As células-tronco atualmente são conhecidas pelo potencial de tratar algumas doenças e pela esperança de que possam tratar outras. Cerca de 100 diferentes doenças relacionadas com o sangue, por exemplo, são tratadas pelo uso dessas células. Analise a alternativa a seguir e marque aquela que indica a característica presente nas células-tronco, que ajuda no tratamento de tantas enfermidades. Então, as células-tronco, elas apresentam capacidade de multiplicação e diferenciação e substitui células doentes por outras saudáveis. B. As células-tronco, elas apresentam a capacidade de aumentar de tamanho, ocupando o lugar das células doentes. C. As células-tronco, elas apresentam a capacidade de modificar o genótipo de células doentes. Alternativa D. As células-tronco, elas apresentam a capacidade de destruir células doentes pelo processo de fagocitose. E a E. As células-tronco, elas apresentam a capacidade de causar a desdiferenciação dos tipos celulares doentes. Então, analisando a pergunta, qual você acredita que esteja correta com base no que estudamos hoje? Então, a alternativa correta é a letra A. As células-troncos, elas apresentam a capacidade de multiplicação e diferenciação e substitui as células doentes por células saudáveis. Por serem capazes de se multiplicar e gerar diferentes tipos de células, elas são uma esperança na área da medicina, que por meio da terapia celular promove a troca de células doentes por células saudáveis. Então, vamos à segunda pergunta. As filas de espera para transplante, elas aumentam a cada dia que passa. Centros de pesquisa em todo o mundo preparam alternativa ao tradicional transplante de órgãos doados de pessoas clinicamente mortas. Alguns laboratórios estão pesquisando a utilização de órgãos formados a partir de células diferenciadas, denominadas células-troncos. Para a obtenção dessas células, é possível extraí-las de embriões na fase. Letra A, glástula. Letra B, processo nocordal. Letra C, da neurula. Letra D, da mórula. E letra E, formação do saco vitelino. Então, qual alternativa você acredita que esteja correta? Vamos descobrir junto. Então, a alternativa correta é a D, na mórula. Então, é nessa fase da mórula, primeiro estágio embrionário, que encontramos as células-tronco totipotentes, os quais podem originar todos os tipos de células de um organismo. Então, lembrando lá, na fase da mórula, né, a fase que a célula, depois da fecundação, ela começa a se desenvolver. Então, nessa parte, as células-troncos elas já começam a se desenvolver. Então, é isso. Essa foi a nossa aula de biologia sobre as células-tronco. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem estar acessando a plataforma para assistir a aula novamente, anotar e tirar as dúvidas com seu professor e fazer pesquisa também, né, por outros meios. Então é isso, até mais.